Oi, pessoal! Semana 2 do ciclo 1 desse terceiro bimestre. O nosso assunto é adição e subtração de frações algébricas. A gente já estava falando de frações algébricas na semana passada, vamos continuar, só que agora adição e subtração. Para adição e subtração de frações algébricas, a gente vai precisar igualar os denominadores. Então, eu vou, claro, né, que é bem mais fácil, começar com um exemplo. 4x² sobre 5y mais 3AB sobre 4x, por exemplo. Né? Não quis colocar nenhuma fração algébrica que desse para a gente simplificar antes, tá? Quis colocar frações que não dá para simplificar, elas já estão simplificadas. Então, a dica que eu dou para vocês é que vocês sempre façam o seguinte: coloca tudo num denominador só, multiplicando os denominadores. Então, vai ficar assim, ó, 5y vezes 4x e 5y vezes 4x. Você multiplica esses denominadores. Tem quem vai falar, professora, mas 5 vezes 4 é 20 e y vezes x eu posso chamar de xy ou yx. Tudo bem, mas se você deixar assim, fica um pouquinho mais fácil para você fazer as contas. Vou repetir esse sinal que eu tenho aqui no meio e vou dividir, vou até mudar de cor aqui, ó. Divide pelo de baixo, pelo denominador antigo, e multiplica esse resultado que der essa divisão, você multiplica pelo numerador antigo. Para quê? Para ter o novo numerador. Então, isso aqui, ó, essa operação é por primeiro, essa operação é por segundo, e aí você vai ter o teu resultado, que é o terceiro aqui. Tá? Tô colocando primeiro, segundo, terceiro, para você saber a ordem que isso aqui acontece. Então, vai ficar assim, ó. 5y vezes 4x divididos por 5y. Se você não está conseguindo pensar, é muito, professora, nossa, escreve a divisão que você precisa fazer aqui do ladinho. Então, eu preciso dividir 5y vezes 4x, preciso dividir por 5y. Se você perceber, vai cortar esse 5y com esse 5y e o teu resultado está aqui, ó, 4x. Então, você precisa multiplicar 4x por 4x², que no caso era o nosso numerador antigo, ó. Vai ficar 4x² aqui. Depois você faz essa multiplicação com mais calma. Por enquanto a gente está anotando, certo? Agora, vou fazer isso com essa outra fração também. Eu preciso dividir 5y vezes 4x por 4x. Então, ó, 5y vezes 4x por 4x, certo? Dá para cortar aqui, que na verdade isso dividido por ele mesmo é 1. Então, 5y vezes 1, que seria essa divisão, é 5y. Então, o resultado é 5y vezes... Agora, quem que era aqui? 3AB, certo? Dessa forma aqui, gente, você já está com a conta quase pronta, certo? Antes de continuar, eu quero explicar de novo, porque eu sei que tem gente que não está entendendo o que eu estou falando ainda, e tem gente que está tentando aí, está com dificuldade. Essa matéria é bem assim. Eu também tive essa mesma dificuldade na escola. Então, olha só, vou falar de novo o que a gente fez, tá? Essa conta aqui era o nosso problema para resolver. A nossa questão era o nosso enunciado, tá? Então, eu tenho que fazer a soma disso aqui. Se você não lembra, eu vou colocar um outro exemplo aqui bem bobinho para você. 2/3 mais 7/5. Só com número, que era o que a gente fazia no sexto ano. E no sétimo ano também. Só com números, a gente tem que fazer 3 vezes 5, que dá 15. Repetir o sinal, daí 15 divididos por 3. 5 vezes 2, 10. 15 divididos por 5, 3. 3 vezes 7, 21. E você tem 10 mais 21, 31 sobre 15. Essa é a resposta, certo? Se você não lembra disso, opa, a gente passou o ano passado inteiro fazendo
é chamada de matemática básica com esse tipo de coisa aqui. Então, você tem que estar ligado no que eu estou falando aqui, certo? Agora, você concorda que se em vez de eu colocar 15 aqui, ó, vou apagar aqui, em vez de eu colocar 15, eu tivesse escrito, vou colocar um pouquinho mais escuro aqui, ó, 3 vezes 5, em vez de colocar 15, 3 vezes 5, porque daí na hora de eu fazer 3 vezes 5 divididos por 3, 3, rascunho aqui, ó, 3 vezes 5 divididos por 3. Corta, corta, sobra o 5. 5 vezes 2, 10, né? E esse 10 aqui também eu vou apagar, que a gente já faz de cabeça quando é número. Mas esse 10, ele é resultado do 5 que deu aqui a resposta, dividido por 3, né? E vezes 2, então é 5 vezes 2. Aqui também, esse 21, ele é 3 vezes 5 divididos por 5, 3 vezes 5 divididos por 5, que vai cortar aqui, sobra o 3. 3 vezes 7, ó. 3 vezes 7 é que deu 21. Aí, 10 mais 21 deu 31 e 3 vezes 5 é 15. Então, o que eu estou querendo falar com isso aqui para você? Que a gente está fazendo a mesma coisa que a gente pode fazer com os números, mas a gente está fazendo com frações algébricas, certo? Professora, ainda não entendi muito bem, ainda estou com dificuldade aqui, tá? Não tô entendendo o que é esse negócio de fração algébrica e muito menos como é que faz para somar. Ok, tentar explicar de uma outra forma. Esse aqui é o nosso enunciado e a gente não pode simplesmente somar os de cima e somar os de baixo. Soma de frações, eu preciso ter obrigatoriamente o denominador igual. Como que eu faço para fazer o denominador ficar igual aqui? Eu vou multiplicar um pelo outro, certo? Quando eu fizer isso, eu vou ficar com esse termo aqui, certo? Então é um macetinho. Você multiplica um denominador pelo outro. Se tivesse mais uma fração aqui, multiplicaria os três. Eu posso dar um exemplo assim depois, tá? Aí você vai pegar este aqui, pega o denominador e divide pelo denominador antigo. Então vamos lá. Vou apagar isso aqui para a gente não confundir, porque eu vou fazer aí o passo a passo para vocês. Aliás, fazer não, vou escrever como que seria, né? Então, aqui ó, vai ficar assim. Escrever de azul. Primeiro, multiplica os denominadores vou colocar os denominadores originais, né? Porque tem um enunciado. Esses aqui são os originais. Originais do enunciado, entendeu? Segundo, divide. Vou colocar aqui para encontrar os novos. Os novos o quê? Denominadores, tá? Vou apagar isso aqui, porque ficou muito perto ali. Agora sim. Segundo, dividir os novos denominadores pelos originais. Certo? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Esse aqui ficou o novo denominador e eu dividi ele pelo original. E o rascunho disso está aqui, ó, na primeira conta. Fiz a mesma coisa com a segunda fração, dividi pelo original. Tá aqui o rascunho da conta. Terceiro passo que eu tenho que fazer: multiplicar o resultado
do passo anterior. Concorda que essa divisão aqui vai dar um resultado, né? Então, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar pelos numeradores originais. Para quê? Isso aqui é uma vírgula, tá? Para encontrar os novos numeradores, tá? E foi isso que eu fiz aqui. Agora, vou mudar de cor de novo, só para... Eu tirei o azul só para não confundir, porque o passo a passo já acabou. Agora eu vou fazer a conta normal, ó. 4 vezes 4, 16. X vezes x quadrado, x ao cubo, tá? 5 vezes 4, 20. Y vezes x, vou colocar xy para ficar na ordem alfabética, porque, né, não faz diferença. 5 vezes 3, 15. Y vezes AB, ABY ou YAB, tá? Tanto faz a ordem. E aqui vai ficar 20xy também. Depois que eu fiz isso, infelizmente, eu vou ter que apagar aqui esse nosso rascunho, tá? Porque não deu espaço e eu queria deixar tudo na mesma tela. Agora, eu tenho denominadores iguais. O que a gente faz na soma de frações de denominadores iguais? Repete o denominador e soma os numeradores. Eu não vou poder somar isso aqui, gente, porque são termos não semelhantes. Então, eu só vou copiar. 16x ao cubo mais 15aby. E esse é meu resultado, certo? Se coincidisse de ter termos semelhantes aqui, até podia juntar, mas não foi o caso aqui, certo? Então, essa soma de frações deu isso aqui. Então, esse passo a passo é super importante, tá? Treinem com os exercícios do livro, certo? Quero dar só mais um exemplo para vocês, agora eu vou apagar tudo. Quero dar mais um exemplo sem agora descrever o passo a passo, só fazer mesmo. E também que eu prometi, né, de fazer com uma fração tripla, com 3 frações, quero dizer. Então, vou colocar aqui 5xy ao cubo sobre 9x quadrado mais 3ab sobre y ao cubo menos c sobre 3d ao cubo. Então, olha como é que vai ficar. Você pode fazer 3 frações e você pode fazer uma só, tá? Eu vou fazer uma só já, ó. 9x quadrado y ao cubo vezes 3d ao cubo, tá? E vou dividir pelo de baixo agora. Então, quando eu for dividir isso aqui, vai sobrar y ao cubo vezes 3d ao cubo. Professora, por quê? Porque você tem que dividir, não esquece, eu rascunho aqui, ó. 9x quadrado y ao cubo 3d ao cubo, você tem que dividir por 9x quadrado. Esse aqui vai cortar com esse aqui, vai sobrar o quê? Isso aqui, ó. Então, foi o que eu coloquei aqui. Só que isso que eu coloquei aqui tem que multiplicar pelo denominador. 5xy ao cubo. Esse sinal de mais aqui, vou até destacar, esse sinal de mais é o mesmo que esse aqui, tá? Beleza. Agora vamos fazer com a segunda fração. Isso tudo aqui dividido por y ao cubo vai dar 9x quadrado 3d ao cubo vezes o numerador lá. Antes de fazer vezes o numerador, vou explicar por quê, ó. 9x quadrado y ao cubo 3d3, que é o meu denominador novo, tem que dividir pelo antigo. Este aqui vai cortar com este aqui, vai sobrar o quê? 9x quadrado 3d3, que foi o que aconteceu aqui, ó. Só que vezes 3ab, que é o meu numerador, certo? Então, tá aí. Esse sinal de menos aqui, também vou até mudar de cor. Ah, professora, como você muda de cor? Pois é, mas é que daí é pra gente não confundir, né? A cor, ela vem para identificar aqui no nosso caso. Então, esse menos é esse mesmo menos ali, tá?
tenho que dividir tudo isso aqui por 3d3. Então, 9x² y ao cubo 3d3 vai dividir por 3d3, vai cortar esse com esse, vai sobrar 9x² y ao cubo. Vezes quem? O numerador que é c. Não esquece que aqui também tem vezes, aqui também tem vezes, tá? E tá essa coisa horrível aqui, você fala, nossa, que coisa, né? Como é que eu vou resolver isso? Na verdade, você não vai resolver, você só vai resolver o que dá, né? Então, eu peguei esse, dividi pelos de baixo e multipliquei pelo de cima, tá tudo multiplicadinho aqui. Agora a gente vai pegar este gominho da conta, tá? Esse gominho aqui da conta e vamos resolver ele, tá? Então, vai ficar y ao cubo 3d ao cubo não tem o que fazer, só que tem outro y aqui, ó. Então, vamos número com número, letra igual com letra igual, e o que não tem par repete. Então, y ao cubo com y ao cubo deu y a sexta, né? Somos expoentes. X e d ao cubo não tem, então eu vou colocar aqui x e d ao cubo. Não tem o que fazer com eles. Tem um aqui na frente do y, 3 e 5, 3 e 5, 15. Então, ficou assim esse primeiro termo. Mudando aqui, vamos para o azulzinho, bem clarinho, para não ficar difícil de enxergar ali. Espera só um pouquinho aqui. Esse aqui agora a gente vai resolver aqui. 9x², 3d3 e 3ab, as letras a gente não vai ter o que fazer. Então, x², d3 e ab. Não tem o que fazer, mas 9 vezes 3 é 27 e 27 vezes 3 é 81. Então, consegui dar uma melhorada aí e deixar mais curtinho. E esse aqui, vou fazer com essa cor aqui, ó, vai ser, já tá pronto, tá, gente? Esse aí não tem o que fazer, porque não tem coeficiente para multiplicar, tá tudo certo aí, tá? Só vou tirar essa multiplicação para ficar um tipo mais pertinho, porque não precisa pôr, né? Esses sinais aqui, eu vou manter aqui, como já tinha, tá? Então, tô mantendo aqui. E o denominador, que eu vou deixar assim, sem cor praticamente, continua sendo esse aqui. E não tem mais como simplificar. Nossa, mas é esse o resultado? Sim, gente. É esse o resultado, tá? É você simplificou, você juntou, tá? Nossa, mas aqui estava bem mais simples. Aparentemente, sim. Mas dessa forma aqui, você fica com as operações todas feitas, entendeu? Você fez todas as operações. Esse é o objetivo, tá? Opa! Fez todas as operações. Esse é o objetivo, por mais feio que fique o resultado, tá? Vejam os exemplos de novo, façam os do livro e a gente vai avançando na matéria nas próximas semanas, tá? Gente, eu sei que não parece fácil, mas veja, você não tem que fazer muita coisa, né? Ah, e agora? O que que eu faço agora? Agora acabou. Você só tem que seguir a regrinha de multiplicar os denominadores para ter o denominador novo, pegar ele e dividir pelos velhos e os resultados multiplicar pelos de cima para dar os novos denominadores, desculpa, para dar os novos numeradores e pronto, é isso que você tem que fazer. Eu não vou parar de falar desse assunto aqui, tá? Não se preocupe que semana que vem eu posso retomar isso para vocês não ficarem assim, nossa, já pronto, acabou, é só isso e eu não sei fazer ainda. Fiquem tranquilos que eu volto nisso aí ainda, tá? Tchau, gente. Até semana que vem.